Gym Podcast Brazil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brazil. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Gym Podcast Brasil, podcast do Gym Blog Brasil. Eu sou o Cedric Willi e eu estou aqui com o Ícaro Ambrósio. Olá, Ícaro. E uma dupla muito boa de salto. E vocês vão entender por que eu estou falando boa de salto já já. Quem são elas, Ícaro? Fala aí pra gente. Pois é, Cedric. Oi, gente. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? E que dupla é essa dupla, né, Cedric? Uma delas é treinadora, atua no Clube de Regatas do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, e é especialista na condução desse aparelho, né, o salto. A outra é uma das atletas mais promissoras também nesse aparelho, e vamos ser sinceros, assim, ela chegou para ajudar muito na renovação do Brasil para esse novo ciclo que vai até Los Angeles. Agora já deu para entenderem bastante por que é uma dupla boa de salto, né? Mas ao longo do papo a gente vai saber melhor, né, Cedric? Com certeza. Então, vou falar aqui o nome delas agora e sejam muito bem-vindas ao Gym Podcast Brasil, Renata Valente e Larissa Machado, treinadora e atleta. Bem-vindas. Oi, gente, obrigada pelo convite. Muito legal a gente estar aqui para falar sobre o meu aparelho favorito, eu imagino que da Larissa também, né? Espero que a gente possa responder as perguntas todas e que seja uma oportunidade bem legal para falar de ginástica. Oi, gente. Sim, foi o que a Renata falou, é um dos meus aparelhos favoritos, que eu amo muito fazer e que eu me dedico cada dia que eu faço, sempre disposta a fazer melhor sempre e que a gente possa responder todas as perguntas que vocês fizerem. Muito obrigado, meninas, por terem aceitado o convite. E eu também quero agradecer também ao Clube de Regatas do Flamengo e também aos pais da Larissa, né, obviamente, que permitiram ela, né, participar desse podcast acompanhada da Renata. A Larissa é menor de idade ainda, né? A gente precisa que tenha essa autorização, mas ela está aqui, está autorizada pelos seus pais, então muito obrigado aí aos pais da Larissa. Nossa, Larissa tem só 16 anos e assim, ela já chega assim num ambiente que a gente com colegas extraordinárias, né? Tipo Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, né? Elas treinam todas juntas no mesmo clube ali no Clube de Regatas do Flamengo. E também outras colegas aí que estão chegando com o pé na porta, né? Que acabaram de subir e estão chegando aí com o pé na porta, né? E aí, Larissa, eu vou começar por você, então, assim, ter 16 anos, ser uma atleta ainda tão jovem, mas já adulta, aos 16 anos, isso é uma coisa que te assusta ou você já assumiu essa maturidade? É uma coisa que assusta um pouquinho, né? Porque, querendo ou não, é uma mudança diferente, que ano passado eu era juvenil e esse ano eu sou adulta, então, querendo ou não, eu vou competir com outras meninas que, né, são mais experientes, que sabem mais de ginástica do que a gente. Então, isso dá uma assustada um pouquinho. Mas ao longo do tempo a gente acostuma. Isso achei madura, né, Cedric? Você não achou que, ó, 16 anos, mas já tá falando melhor que a gente? Com certeza, né? A ginástica é engraçado quando a gente fala isso, né? A menina entra para a categoria adulta com 16 anos, assim, parece que é uma responsabilidade já grande, assim, muito nova, mas parabéns, Larissa. Gostei de ver sua resposta e eu acho que é isso, né? Que precisa agora entender essa categoria nova, né? E fazer de tudo aí, fazer o melhor da sua ginástica, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo.
Meninas, a gente convidou vocês, assim, vocês duas, por um motivo muito específico, né? E um deles é a associação, assim, do salto como o maior aparelho de destaque de vocês. Mas antes de fazer, assim, essa atribuição, eu vou fazer uma pergunta, assim, meio óbvia, só para ter certeza mesmo, né? O salto é o aparelho de vocês. O salto é o aparelho favorito de vocês, vocês já falaram, mas por que é o aparelho favorito? O que você gosta mais, Larissa? Vou Larissa primeiro e depois a Renata. Eu gosto mais do salto porque é um aparelho que eu sempre gostei de ver desde pequenininha, as meninas fazendo. Então, desde quando eu vi, assim, eu ficava, nossa, eu quero muito um dia fazer esses saltos que elas fazem. Nossa, que sonho! Então, acho que foi por isso que eu gosto muito do salto, que eu sempre gostei, né, assim, desde pequenininha mesmo. E você, Renata? Também conta aí sua familiaridade com o salto, por favor. Então, salto era o aparelho que eu tinha mais dificuldade de dar treino, porque é muito rápido, né? É uma coisa só, de uma vez só, tudo acontece, sei lá, em segundos. Então, eu achava muito difícil de ver, né, os erros, né? E Mas aí, quando a gente dividiu lá os. Na verdade, foi antes de dividir os aparelhos e eu ficar só no salto. Eu estava no salto e na trave, e aí elas eram juvenis, e aí a gente estava, assim, elas estavam entrando na seleção e tal. E aí eu sei que os aparelhos que o Brasil precisa assim, de mais evolução, talvez, né? São o salto e a paralela, né? Eu acho que não só o Brasil, todos os países, né? São os aparelhos que somam mais nota, né? E geralmente são os aparelhos mais difíceis de se evoluir. Então eu peguei para mim meio que esse desafio, né? Vou tentar ensinar umas duplas, vou tentar ensinar uns saltos mais difíceis, já que tenho meninas boas para isso, né? E eu tô aqui. É, E aí, tipo, foi muito legal, porque a gente conseguiu atingir o objetivo, né? Várias meninas treinam a dupla, né? Treinavam na época, foi 2023 que a gente começou a treinar a dupla, não só a Larissa, mas outras meninas também. E aí eu comecei a estudar muito salto, comecei a fazer muita pergunta para os treinadores mais experientes, para o Chico, o Marcos Gosto também sempre me ajuda muito. E aí eu via muito vídeo, né? E aí eu comecei a entender melhor o aparelho, né? Agora eu comecei a fazer mais educativo e tal, aí eu acho que eu consegui me desenvolver bem. E aí, como deu certo, assim, eu fiquei muito feliz, porque foi uma coisa pela qual eu me dediquei bastante e que eu tive um bom resultado. Olha, se você acha, Renata, eu confirmo, tá? Parabéns, seu trabalho é muito bom e é uma referência, vamos dizer, nacional. Mas aproveitando que a gente está nas perguntas clichês ainda, eu acho que também é muito legal, é a primeira vez que a gente recebe vocês duas, assim, nesse formato individual de entrevistas, então eu acho que seria legal se vocês pudessem contar da história de vocês também, não com o aparelho, mas com a ginástica inteira, sabe? Quando é que Renata Valente olhou para o Clube de Regatas do Flamengo e falou: é isso aqui que eu quero para minha vida? Eu lembro, o primeiro contato que eu tive com a ginástica foi assistindo a Olimpíada de Atlanta. Eu lembro na TV da Podpocaeva lá com a franjinha, né? Eu achei lindo e maravilhoso. Eu lembro que na época eu tinha 10 anos e eu fazia balé. Só que eu comecei a fazer estrela em casa e ficava imitando lá as séries, né, e tal. E aí eu comecei a perturbar minha mãe para me colocar na ginástica. Aí eu entrei numa escolinha lá no meu colégio. E aí eu comecei a gostar muito. Aí eu mudei para um clube um pouquinho maior, né, que era ainda assim era pequeno, né, que eu morava numa cidade perto do Rio, né, Niterói. Mas daí em diante, pronto, tipo, virou a coisa que eu mais gostava de fazer. E aí eu via muito na televisão, toda vez que aparecia alguma reportagem, as pessoas me chamavam, Renato, olha ginástica, não sei o quê. E aí sempre quem estava lá, o Flamengo, né? Então o Flamengo passou a ser também tipo um templo da ginástica para mim, né?
E aí eu entrei na faculdade pensando em ser treinadora e eu fui monitora da matéria ginástica artística e tal. E eu estava um dia lá na aula e aí o professor estava acabando a aula e falou assim: Ah, olha, gente, abriu uma vaga para estágio lá no Flamengo. Aí eu, o quê? Preciso dessa vaga. Aí eu lembro que eu fiquei tipo agoniada assim, aí eu perguntei para ele, ele falou: "Ah, vai lá, fala com a professora tal, não sei o quê". E aí eu cheguei lá e uma das professoras que ele me indicou era a Dani. Fala com a professora Daniela ou a Patrícia, que é a outra professora de lá. E aí eu lembro que eu entrei no ginásio, aí tava saindo a Dani e a Lorena tomando um sorvetão colorido, assim. Eu lembro dessa imagem. Aí eu perguntei, você é a Patrícia ou Daniela? Ela, eu sou a Daniela. Aí eu falei, eu que vim fazer estágio e tal. E aí eu comecei na escolinha, o estágio era para escolinha, né? E aí só que eu ficava dando aula da escolinha e ficava olhando o treinamento, que eu ficava querendo ouvir o que os treinadores estavam corrigindo, né? Aí o Ricardo Pereira, que era outra referência para mim, ele olhou e falou: Você quer ser treinadora? Aí eu falei: Quero. Aí ele falou: Então você não tem que ficar na escolinha, você tem que vir para o treinamento, vir aqui, não sei o quê. Aí ele já me colocou lá fazendo estágio com a equipe pré-infantil. E aí foi indo, fiz estágio com a Dani, inclusive. E aí foi assim. Então já sabemos como agradar a Dani. Olha, se a gente quiser agradar a Dani, é só dar um sorvete colorido para ela. E você, Larissa? Como é que Larissa Machado descobriu a ginástica? Foi em 2016, nas Olimpíadas. Eu tava vendo, né, as meninas da ginástica e eu vi a Flávia fazendo o primeiro aparelho. Foi trave. Aí, antes disso, eu fazia balé também, eu tava no balé. Nisso eu tinha 5 anos. Aí eu vi na televisão, eu vi passando, eu falei, mãe, eu quero entrar na ginástica, que não sei o quê. Eu comecei a perturbar muito ela também pra me colocar na ginástica. Daí eu comecei primeiro fazendo ginástica aeróbica. Aí eu fiquei um tempinho, mas também não senti que não foi pra mim. Daí, logo em seguida, a gente encontrou, né? Primeiro, eu fiquei algumas semanas no Fluminense e um técnico que era de lá, que é o João, ele me chamou para conversar, pediu para mostrar alguns elementos que eu sabia fazer. E ele me perguntou se eu queria ir para o Flamengo, porque eu era uma menina que ele estava procurando de corpo, de físico, e que eu também já sabia fazer bastante coisas. Então eu falei que sim, eu queria muito ir para o Flamengo. Ele falou que se eu entrasse lá no Flamengo eu ia direto para a equipe, que eu não precisaria fazer escolinha, nem teste, nem nada. E também não pagaria nada. Aí eu falei que sim. Aí ele chamou minha mãe para conversar também. E minha mãe também concordou. E depois de alguns dias eu fui pro Flamengo. Daí, isso foi no finalzinho de 2016. Em fevereiro de 2017, eu entrei no Flamengo. Nisso, o primeiro treinador que eu tive contato assim foi o Ângelo para conversar, para mostrar também algumas coisas que eu sabia fazer. Minha primeira treinadora foi a Roberta. A gente ficou um tempinho com ela, eu e as outras meninas, a Duda, a Isabel, essas meninas que estão. Daí depois a gente passou a treinar com a tia Dani. A gente treinou com a tia Dani e o Ângelo primeiro. Daí logo em seguida entrou a tia Renata. Aí nisso eu já falei, eu vou ficar na ginástica, porque eu gostei muito, parece que tipo foi amor à primeira vista, né? Quando eu comecei a fazer, eu falei pra minha mãe que eu gostei muito de fazer, que eu queria ficar e tornar o meu sonho, né, que é participar das Olimpíadas, e fazer que isso se torne realidade. Daí eu tô no Flamengo até hoje.
e pretendo continuar, obviamente. Quase 10 anos de Flamengo. Aí deixa eu aproveitar uma curiosidade que eu tive aqui agora. Quando é que vocês duas se conheceram? Eu já entendi que foi bem logo no iniciozinho ali da sua carreira, né, Larissa? Ali basicamente em 2017, né? Mas aí, Renata, você lembra qual foi a primeira impressão que você teve da Larissa? E o contrário também, Larissa, você lembra a primeira impressão que você teve da Renata? Eu lembro que quando eu fiz estágio no Flamengo, né? Aí meu estágio acabou, fui pro Fluminense, depois fui para São Bernardo, e aí eu voltei pro Flamengo, né? E aí quando eu voltei para ser treinadora do juvenil. E aí só que me deram uma condição, falaram, olha só, mas também tem esse grupo de mirim aqui que tá sem treinadora, você vai ter que pegar elas também. Aí tá, eu olhei o grupo de mirim, eram elas, assim, eram todas do mesmo tamanho, com o corpo todo parecido, assim, sabe? Elas, quando elas eram pequenininhas, todas bonitinhas, todas fortinhas. Eu lembro que eu fiquei, assim, impressionada com a equipe, sabe? Eu falei, caraca, essas meninas são muito boas, né? E eu lembro que a Larissa era bem fortinha, assim, mas é um fortinho esbelto, assim, né? E eu lembro que ela ia com umas maquiagens, assim, os colãs todos brilhosos, né? Ela sempre foi vaidosa. Aí eu lembro disso. Eu lembro que era uma equipe toda muito boa de trabalhar, até hoje elas são, né? E muito, muito talentosas. Eu lembro que eu fiquei bem impressionada, assim. Eu lembro que, tipo, a gente estava treinando, daí um dia, assim, apareceu a tia Renata no ginásio, daí a gente ficou se perguntando, né, quem que era, a gente perguntou pros treinadores, e eles apresentaram a Renata pra gente, falou que ela ia ser a nossa nova treinadora, que a gente ia começar a treinar com ela. E isso, se eu não me engano, foi em 2018 ou 17 mesmo, até no final, Foi na eu metade acho. de 2017. Então, aí, bom, eu acho que, pelo que eu me lembro, acho que foi assim. Eu não tô tão lembrada assim, porque já faz muito tempo, então não tenho muito que lembrar, assim. Mas foi basicamente isso. Larissa, e você, eu quero duas perguntas que eu quero que você responda agora. O que você achou da Renata no começo? Achou ela brava? Achou ela, ela tranquila? Ela já era a tia Renata ou era só a Renata no começo? Quero que você responda isso, sua impressão dela. E eu quero também perguntar para você, é, você disse que viu a Flavinha, né, competindo e quis fazer ginástica, e depois você acabou tendo vários treinos com a Flávia, né? Eu quero saber também de você como que foi isso, como que você achou dessa transição de ser uma menina que admirava a Flávia para de repente estar participando dos treinos junto com ela. E a Renata, ela era aquela treinadora tímida, né, que ficava meio caladinha na dela. Eu acho que ela é um pouquinho assim até hoje também, mas bem menos do que era antes, óbvio. Daí, mas depois de um tempo que ela foi dando treino pra gente, ela começou a falar mais com a gente, entrar mais em contato também. Daí foi assim, a minha primeira impressão da tia Renata. E isso, né, de admirar a Flávia, né, quando eu vi ela na televisão e quando eu encontrei ela, nossa, eu olhei pra minha mãe assim, meus olhos começaram a encher de lágrimas, eu falei: "Mãe, a Flávia tá bem na minha frente". E foi numa competição, quando eu era pequenininha, foi 2018, por aí, assim. E daí ela apareceu lá no ginásio, eu lembro disso até hoje, a gente estava com o nosso primeiro colã do Flamengo, o preto, e nossa primeira competição. Daí ela apareceu lá no ginásio junto com as outras meninas, e eu fui correndo abraçar ela, falei que eu era muito fã dela, que eu admirava muito ela,
e que foi ela que me inspirou a entrar na ginástica. E depois que eu comecei a treinar mesmo com ela, eu falei: "Caraca, eu tô treinando com as meninas, eu tô treinando com a Flávia, com a menina que eu vi que eu só entrei na ginástica e descobri a ginástica por conta dela". Então, tipo assim, isso foi incrível, sabe? Nossa, é muito legal ver, né? Eu acho que a Renata, a gente é mais antigo, né, Renata? A gente teve umas. A gente viu a ginástica tendo várias inspirações diferentes, né? Tipo, crianças sendo inspiradas pela Daiane, depois, tipo, pela Daniela, depois Jade, assim, ver agora inspirado uma geração inspirada na Flávia. Parece que a Flávia, a gente viu ela pequenininha esses dias, né, competindo nos brasileiros, assim, é muito, chega a ser estranho até, né? Nossa, Engraçado. imagina. Você teria que ser a imagem da Flávia em 2014, competindo Olimpíadas da Juventude, cara. Assim, ela é muito fresca na minha memória, sabe? É, E isso já fazem 11 anos. E ainda hoje a gente vê que o legado chegou, né? E chegou forte. Parabéns, Larissa. Parabéns também, Renata. Sua timidez deu certo. Você imagina eu vendo agora a Larissa, a Gabriela, a Júlia dando autógrafo também. E as outras meninas postando que elas se inspiram nela, né? Eu vi, meu Deus, eu estou muito velha, né? Que eu vi a Flávia criança e agora bebês estão dando autógrafo também. Socorro. É muito engraçado, né? Mas a gente fica feliz que está tendo uma renovação de referências, né? Muito bom isso. Ô, Renata, e assim, eu queria agora trocar uma ideia com você a respeito do salto, voltar um pouquinho para o salto. Porque assim, o salto é um aparelho que ele é muito rápido, né? Normalmente as meninas que treinam salto, elas são generalistas, então elas treinam um salto. É muito raro ter, né? No mundo hoje é muito raro ter meninas que saltam dois saltos. Na verdade, assim, muitas saltam dois saltos, mas assim, que salta bem, saltadoras, né? Que eu tô falando, dois saltos com grau de dificuldade, né? Para competir assim bem. E então, normalmente é um aparelho que as ginastas fazem um salto apenas. E acaba que muitas pessoas acham que é um treino mais simples, ou às vezes até deixam o treino de salto assim um pouco mais, vamos falar assim, um pouco mais de lado. Ah, eu lembro até daquela época que o Liu Kim estava aqui, de um dos camps, ele falar que tinha treinador que não dava salto todos os dias e que ele dava treino de salto todos os dias, né? Deixava como se fosse assim algo menos, né? E eu queria que você falasse um pouco assim como que é como que é os treinos do salto lá no Flamengo, se as meninas vão para o salto todos os dias, se você os processos, né, fosso ou cama elástica ou duro, ou elas treinam várias vezes do duro. Por exemplo, uma coisa que eu já quero adiantar aqui, que acontece muito, às vezes as meninas estão treinando duplo esticado no tumble track, por exemplo, e a galera fica pensando assim, nossa, tá treinando, vai pôr na série de solo, mas às vezes a gente sabe que é um treino de salto, né? Enfim, queria que você falasse um pouco a respeito disso, dos treinos de salto, como eles acontecem e da frequência de treino delas lá. Salto é um aparelho que não dá para você fazer muito tempo de salto, né? Porque é um aparelho muito pesado, assim, né? De muito impacto, né? Ele é cansativo de certa forma. Mas você tem que fazer ele com uma certa consistência, né? Não dá para você deixar de lado ou fazer de qualquer jeito, porque ele é muito técnico também. Como é muito rápido, se você não tiver uma técnica muito fixa, uma coisinha que você entre errado, faz a rondada mais mal feita, ou você entra com ângulo errado, aí o salto já vai sair todo prejudicado, né? Então, essa constância, ela é muito importante. Então, com certeza a gente faz salto todo dia, só que de forma diferente, né? Por exemplo, lá no Flamengo, no nosso dia de treino leve, que costuma ser às quartas-feiras, elas saltam no track. Então, já tira todo o esforço da corrida, né? Que é uma coisa que desgasta, cansa bastante. A batida na prancha, né? Fica numa superfície mais mole. Então, a gente vai tentando dosar assim, né? Segunda-feira, geralmente, também ou é um treino para o plano alto, ou então elas fazem
só mortal esticado para corrigir a técnica. A gente vai mesclando assim para a gente conseguir trabalhar tudo que a gente precisa trabalhar. Então, quando a gente treina plano alto, a gente está focando mais na parte da entrada, né? Mais na parte do sobrepasse, da rondada, do ângulo da entrada na mesa. Quando a gente treina esticado, a gente está focando mais na saída da mesa, né? No mortal. Então, a gente tem que ser estratégico dessa forma para não ficar algo excessivo, mas para a gente conseguir trabalhar tudo o que a gente precisa, né? E eu gosto muito de trabalhar educativos também, principalmente para a rondada flick, né? Porque é o determinante para o salto. Se a rondada e o flick, né, a posição do flick, né, não for da maneira correta, não adianta você corrigir o resto do salto, porque o que determinou se vai ser bom ou não é a rondada flick. Então, eu gosto de gastar bastante tempo, né, na rondada flick no solo, assim, para o plano um pouquinho mais alto. É quase que uma manutenção periódica que tem que fazer. De vez em quando a gente tem que voltar lá para o educativo para consertar algumas coisas que vão piorando, né, com o treino, né, com o treino constante, né. E tem esses elementos auxiliares, né? A dupla esticada é uma coisa que todas as meninas treinam, independente se elas vão fazer no solo ou se não vão, mas ele é importante para o salto, né? Para ter essa rotação, porque como dizia o Liu Qi, né? O salto Yurchenko esticado é uma rondada dupla esticada. Então, quem consegue fazer um duplo esticado, pelo menos treinar, consegue entender o salto muito melhor. Aí a gente trabalha, eu gosto muito de trabalhar ele na cama elástica sozinho, né? Para poder pensar bem nele. E quanto às chegadas, né, que você falou das superfícies, a gente, assim, eu gosto de trabalhar para a superfície. Lá a gente não tem salto no duro no Flamengo, né? Então a gente faz uma coisa meio adaptada com aquele colchão pódio, né, para uma chegada mais alta. E aí eu gosto de trabalhar de 4 a 3 semanas antes da competição o salto para aquela altura. Eu não faço muito porque é uma altura, né, mais dura, né, mais alta, né? Então, eu não acho que é muito saudável elas ficarem muito tempo fazendo a chegada para aquela altura. Mas é importante que elas tenham uma consistência de chegada na altura mais oficial para quando elas chegarem no duro, que é duro de verdade, elas terem segurança de fazer, né? Eu lembro que a dupla da Larissa, né, quando a gente estava construindo, eu me preocupei em colocar muito tempo antes essa chegada mais dura para eu ter, além dela, eu ter segurança de mandar ela fazendo duro, né? Eu saber que estava seguro, que ela poderia fazer e até errar, mas sem se machucar. Então, é isso. Então, eu estou entendendo, Renata, que não é um treinamento. Olha como que é legal, né? A gente acaba aprendendo tanto com vocês, porque essa impressão de que o salto é um aparelho fácil de fazer, talvez assim, uma pessoa que tenha descoberto a ginástica há pouco tempo, ela vai ter, assim, né? Só chegar, rodar flick, toca a mesa, gira quantas piruetas você puder, né? Mas aí eu já entendi que não é assim. E o que eu estou entendendo é que o treino ele é muito mais pragmático, assim. Você vai treinar ele por etapas, primeiro, né, primeira corrida, depois a rondada, né, às vezes o Iber, às vezes, né, o Tsukahara ali. Depois você vai passar a fazer o treino também da própria acrobacia, que já é uma coisa diferente de todo esse primeiro trajeto. E ainda assim tem os treinos que são mais para auxiliares mesmo, assim, que talvez seja mais para aquela correção de postura, ou um treino que vai ajudar a ginasta a cravar melhor a série, né? Então são muitos treinos somados em um só, para um único salto. É muito louco isso, né? Exatamente. O salto tem que ser muito preciso, sabe? Tem que conseguir fazer a coisa certa no momento certo e é muito rápido. E não é tipo... É meio difícil, tipo, às vezes no solo você faz a rondada meio ruim, mas você conserta no flick, você, sabe? Você tem mais oportunidade de conseguir arrumar o que você está fazendo. No salto é uma coisa só, então, se não tiver muito preciso, muito fixo, né? Aí vai tudo por água abaixo, né? E tem várias formas de você treinar o salto, sem ser só fazendo o salto em si, né? Tem todos esses exercícios auxiliares, os educativos, que são fundamentais. Eu acho que sem eles não tem como você fazer um bom salto.
Nossa, é um processo muito longo. Agora, vou fazer uma outra pergunta. Renata responde, mas Larissa também eu acho que pode ser interessante ouvir a sua resposta, que é quanto ao medo de saltar, porque você tá lá, a luzinha, a bandeira verde subiu, né? Aí apareceu a dificuldade do seu salto, ali no placar. Aí você começa a corrida, aí a mesa vem aproximando, vem chegando aquele negócio. Do nada, você vira ali uma rondada e seja o que Deus quiser, ou só se joga no aparelho, seja o que Deus quiser. Isso deve dar um medo, né, gente? O que vocês acham? Não, Ícaro, deixa eu só complementar. É assim, a ginasta corre, ela precisa correr com a maior velocidade que ela puder, porque quanto mais rápido, melhor. Ela corre com a maior velocidade que ela puder para cima de algo concreto. Tipo assim, é um negócio que ela precisa, inclusive, bloquear esse negócio para chegar na velocidade zero. É muito doido, assim, né? Como que a ginasta vai da velocidade máxima de corrida que ela tem para zero, assim. Ela para, né? É muito, acho um salto sensacional. Eu acho que até a Larissa também seja uma boa ela responder também essa pergunta, né? Porque ela vive ali em tempo real, assim. Por mais que a gente também fique naquela tensão, né? Quando elas vão fazer um salto novo, né? Porque geralmente depois que elas já competiram, salto algumas vezes assim, já é mais de boa. Mas, tipo, a primeira vez, assim, eu acho que sempre o pior para elas é o colchão duro, a chegada dura. Porque lá no Flamengo, pelo menos, a gente não tem. Então, tipo, a trave lá a gente tem, igualzinho na competição, com a chegada, o solo também, a paralela também. Agora o salto não é. Então, e quando você olha de trás, aquela colchão assim para cima, sabe? Tipo, parece muito mais alto, sabe? Então, eu acho que essa primeira impressão que é meio chocante, assim, né? Mas aí depois que elas vão fazendo, né? Tem os dias de treino, né? E tal, elas vão se acostumando e ver que não é tão diferente assim do que no ginásio. Né? Mas a Larissa vai poder falar melhor que eu acho. Realmente, tipo, na primeira vez que eu fui competir dupla, nossa, eu tive um medo muito grande da chegada dura, né? Porque como no Flamengo não é, né? Como a Renata falou, então a primeira vez sempre dá muito medo. Pode ser a primeira vez em todas as competições. A primeira dupla eu sempre vou ter aquele medo, assim, de fazer algo de errado, né? Porque, querendo ou não, a dupla é um salto difícil, então você tem que estar alerta sempre na hora de fazer, principalmente a chegada, de completar a dupla. Então, quando eu fui fazer a primeira vez, me bateu um desespero, eu fiquei com muito medo. Aí todos os treinadores conversaram comigo, a Georgette conversou comigo. Eles falaram que não era obrigatório competir dupla se eu tiver com muito medo, porque é um salto arriscado. E também porque seria a primeira vez que eu ia fazer, né? Depois de ter treinado só no ginásio com a chegada mais ou menos dura, assim, não era oficial. Só que na hora que, né, eu apresentei, que a bandeira levantou, eu pensei, vai pra fazer. Vai pra fazer e é isso, pensa em todas as técnicas que eu treinei, tudo que eu sabia, né? E, tipo, eu estava preparada para fazer a dupla, só que a minha cabeça não estava muito. Porque é um momento ali, né? A competição onde todo mundo tá te vendo, onde tem gritaria no ginásio, tem música. Então é um pouquinho complicado, né, na hora da competição. Mas aí eu comecei a correr, aí já entra naquela adrenalina da corrida. Daí você faz o salto, pensa em tudo na técnica até eu acertar. Eu acertei, eu fiquei muito feliz. Eu lembro ainda, eu tenho certeza que a Renata também lembra, na hora que eu acertei a dupla e apresentei, eu comecei a chorar. A chorar de. Eu fiquei muito emocionada. Só que ainda tinha o segundo salto, né? A Renata pediu pra me acalmar, porque, né, tinha o segundo salto, que era o Ibermortal Carpado. Eu acertei, aí depois que eu apresentei, eu comecei a chorar de novo, aí as meninas torceram muito pra mim. Então, naquela primeira vez que eu fiz a dupla, foi um momento muito único. Foi, foi uma vitória pra mim, uma conquista de ter conseguido ter feito aquele salto
que também eu ia ser a única que tinha feito naquele brasileiro. Então, querendo ou não, foi um momento bem único. Ô, Larissa, Posso só complementar a história desse salto? Eu por acho que eu favor. nunca vou esquecer. Que a gente chegou no ginásio. Não, eu tava treinando antes lá no Flamengo. E eu botei, ela acertava um colchão mais alto, né? Tava tudo indo super bem. Aí eu botei o colchão mais duro com a mesma altura do que ela fazia antes. E ela não chegava em pé. Ela completava, botava o pé e botava a mão. Aí botava o pé e botava a mão. Eu lembro que um dia que a Lohane estava lá no ginásio, eu falei, Lohane, meu Deus, ela não vai acertar esse salto, isso aqui. Aí a Lohane falou, na hora sai, na hora ela vai cair em pé. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí, só que, tipo assim, ela tava caindo de uma forma segura, né? Ela tava completando, caindo em pé, só que ela botava a mão no chão. Aí eu falei, tá, então vamos chegar lá, vamos tentar. E aí eu sei que o seu Ademir, que é quem monta o ginásio, né? Que tem os colchões lá todos, ele tem um colchão bem molinho, assim, que ele coloca para treinamento mesmo, né? Eu disse, Ademir, você trouxe aquele colchão molinho? Aí ele, trouxe. Aí eu falei, pega lá, por favor. Aí, tá, primeiro dia de treino, a Larissa fazendo os esticados dessa altura aqui, assim. Eu falei, pronto. Aí a Georgette, meu Deus, o que tá acontecendo? Não sei o que. Eu falei, calma, eu vou falar com ela. Eu falei, Larissa, o que houve? A Larissa, eu tô com muito medo. Aí eu falei, cara, você treinou meses e meses para isso. Você acertou 1 milhão de duplas no ginásio. Vamos tentar pelo menos fazer. Tá com o colchão mais mole? Eu queria só que você tentasse. Se você não conseguir, não tem problema, mas vamos tentar. Aí tá, chegou no dia seguinte, ela já fez um esticado lá no teto. Eu falei, graças a Deus, acho que ela vai tentar. Aí ela tentou lá no treino de pódio, mesma coisa de nada. Chegava em pé e botava a mão no chão. Aí eu falei, bom, seja o que Deus quiser agora, né? Aí chegou na hora, eu lembro que tava o Valmir do meu lado, eu falei, Valmir, filma pra mim, por favor, só. E eu fiquei ali assim, daí quando ela caiu em pé, gente, eu nem acreditei, eu saí pulando, e ela chorando, e aí eu lembro que a única coisa que eu não queria era que o salto fosse o último aparelho, porque ela ia ter que fazer todos os aparelhos e ia chegar cansada no salto. Aí o que aconteceu? O nosso rodízio, o salto era o último aparelho. Eu falei, gente, eu não acredito. Mas não, vai dar tudo certo, Larissa, vai dar tudo certo, a gente treinou para isso, não sei o quê. Aí ela acertou e ainda tinha o dia seguinte, né? Que era a final por aparelho. E ela já estava morta, e aí falei, vamos tentar, vamos fazer não sei o quê. Chegou na hora, ela foi mó na raça, assim, que foi um pouquinho pior, caiu mais em pé do que no outro. E foi uma competição que realmente eu acho que a gente nunca mais vai esquecer, esse brasileiro de 2023, né? Que foi um marco, assim, tipo, um objetivo muito bem alcançado. Mas eu acho muito legal a Renata ter tocado aqui nesse assunto. E eu me recordei do treino de pódio, assim, né? E a gente entende o quanto o treino de pódio ele é realmente, assim, útil não só para os árbitros realmente entenderem o que o atleta vai desenvolver na competição que começa no dia seguinte, mas ele serve também para vocês, atletas, né, Larissa? Se adaptarem ao aparelho e, Renata, você poder olhar ali para sua atleta e falar, não, pera, tem uma coisa aqui que vai ajudar a ela conseguir chegar naquele resultado. Cara, é muito bacana isso, né? A gente vai escutando e vai entendendo como que os processos são interessantes, né? Me pareceu isso, essa utilidade para o treino de pódio. Eu tô certo? Será? Com certeza, né? Porque cada ginásio é um ginásio diferente, né? Então, às vezes, elas têm algumas dificuldades, né? Ah, essa prancha é muito dura, essa mesa é muito sei lá como, né? Cada ginásio parece que é uma aparelhagem, assim, completamente diferente. Ou, às vezes, não. Às vezes é normal, é igualzinho, né? Então, esses treinos geralmente determinam essas coisas, né? O que ela vai fazer e o que ela não vai. Que, às vezes, a gente planeja uma coisa e acaba não saindo. A gente tem que simplificar para não colocá-las em risco, ou para não colocar a nota delas em risco, né? Então, esses dias antes da competição, eles são realmente bem determinantes, né? Legal demais. Eu acho que todo mundo vibrou muito assim com essa história assim na época, né? Aqui a maioria das pessoas que a gente convive é fã de ginástica, é treinador, né? Ou é atleta, assim. Então eu lembro muito também desse dia. Foi muito legal ver a Larissa acertando, a comemoração, tudo que vocês falaram aqui, a gente consegue
ver do outro lado, assim, consigo lembrar de assistir na hora a transmissão, foi em Anápolis, foi o Brasileiro de Anápolis, e aí teve transmissão ao vivo da CBG, e foi bem legal, assim, ver. Eu lembro, eu tenho a imagem certinha da dupla da Larissa, e ela saindo muito emocionada, assim, e agora é legal ver, tipo assim, tudo que aconteceu por trás lá, assim, né? Muito legal. E assim, Larissa, a gente, né, pode dizer que você é uma especialista de salto, né? Você treina no segundo salto. E eu queria perguntar para você, assim, como que é o treino e a rotina de uma menina que salta 2 saltos? Se é mais leve, se é mais pesado? E o que você é, consegue pensar, assim, de evolução em cada um dos saltos que você treina hoje? Eu penso muito em lá pra frente tentar fazer dupla e meia e conseguir competir, porque eu sinto, né, que é possível e eu também já já treinei até no track, tentei fazer e até que não foi tão ruim não, então eu tenho esperança de que isso pode acontecer, de eu conseguir treinar dupla e meia. E o hipercarpado, né, tentar fazer hipercarpado com meia, pirueta também. E que eu tenho certeza também que é possível de fazer. E a minha rotina de treino, eu treinava dupla toda terça, quinta e sábado, que são os dias de treino mais fortes que a gente tem. E quarta e sexta eu treinava Ibermortal. E segunda-feira era sempre salto para o plano alto, que a gente usa para ajeitar o apoio, a saída da mesa, que, né, eu acho bem importante também para ajudar na técnica da dupla, na técnica do Iber. E a minha rotina de salto era essa. Renata, a mesma pergunta para você, e já vou puxar um pouquinho assim para adaptação do código de pontuação novo, né? Ah, quando as meninas são juvenis, né, a gente sabe que elas podem, por exemplo, saltar fazer uma final de salto com uma dupla pirueta e com uma pirueta e meia ou uma pirueta, né? Mas na categoria adulta, além delas terem que fazer 2 saltos, né, diferentes, a gente tem aí as entradas, os mortais, né, diferentes, que está bonificando 0,20. Então, eu queria saber de você quais são as meninas que você vê. A Larissa, obviamente, quero saber dela primeiro, mas também se tem alguma outra menina que você enxerga como uma boa saltadora, as progressões que você vê para os saltos da Larissa e se você também, por exemplo, começou às vezes a fazer um segundo salto de frente para outras meninas, pensando nessa adaptação de ganhar essa bonificação aí de 0,20. As outras duas meninas que a gente tem, que eu acho que teriam potencial de especialista de salto, né? São a Nicole, né? Nicole com certeza tem muita facilidade. E ela faz muito bem os Carrara, né? E a gente treinava os Carrara já desde antes dessa mudança do código. E como a gente treina para ela fazer dupla dos Carrara, e tipo, vale muito, eu penso que vale mais a pena talvez manter esse plano do que investir num salto para frente só porque bonifica 0,20, né? Talvez. São pouquíssimas meninas que fazem os Carrara dupla, né? Então eu vou seguir nisso mais tempo, né? E o outro salto que ela faz é o tempo, né? A Isabel, né, que também treina dupla, então a gente estava treinando o Iber, só que ela perdeu um pouquinho a técnica do Iber, estava com um pouquinho de dificuldade, então a gente passou a treinar o Nemov, né? Mas aí agora com o Mundial Juvenil e tal, a gente até deu uma parada nesse segundo salto, justamente porque ela pode fazer 2 saltos com a mesma entrada, né? Então, para ser mais objetivo, assim, né? A gente está investindo nesse ano, assim, mais no Yurchenko. Aí a gente treina mais educativo, né? Com o Nemov, para não deixar de treinar, mas o plano para esse ano é para ela fazer Yurchenko só.
A Larissa, bom, eu acho que tem muitas possibilidades, né? A dupla e meia ela fez no track, até não achou tão difícil. O plano esse ano para ela era fazer dupla e carpado com bem mortal carpado com meia, né? Só que ela tá sem poder treinar por causa que ela tá se recuperando da lesão, né? Mas o carpado com meia já estava muito bom, assim, já estava fazendo com uma chegadinha até assim, uma altura legal. Então, imagino que daí a gente consiga evoluir para esticado com meia e preto e meia, né? Quem sabe a gente vai tentando para ver até onde vai dar, né? O céu é o limite. Mas deixa eu me meter aqui rapidinho, Renata. Não é a pauta desse podcast, mas eu acho que é uma pergunta importante. Talvez você seja uma boa pessoa para responder isso. A respeito da Isabel, assim, as pessoas especulam muito sobre o salto dela e em que pé que tá esse salto dela, se é uma dupla que já tem talvez aí uma potência para no Mundial Juvenil, que a gente já sabe que, né? Tô falando isso por minha conta, mas a gente já sabe que Isabel está basicamente confirmada nesse Mundial, né? Agora que o Mundial é realidade. Então, queria que você contasse um pouquinho, assim, de como está o procedimento de salto para ela. Então, a gente está treinando, investindo no Yurchenko, né? E aí varia um pouco, né? O plano é que ela está treinando a dupla, o plano é que ela consiga fazer no Mundial, que ela faça a dupla e pirueta, que aí ela tem 2 saltos bem competitivos, né, pro Mundial, mas dia a dia, né, a gente vai vendo semana a semana, né, porque essas coisas variam muito, né, um dia tá bom, daqui a pouco dá uma caída e tal, né, quando estão nesse processo de aprendizado, né, isso acontece de vez em quando, né, mas estamos caminhando, né, o plano é isso. Ô, Larissa, e deixa eu voltar para você. É isso aí mesmo? Como é que é esse negócio de dupla pirueta? Ah, sim, né? Tem. Quando eu tava treinando, eu tinha dia, né, que a dupla saía maravilhosa, que eu acertava todas que eu fazia, mas tinha dia que realmente era um pouco difícil, aí a dupla saía pior, eu tava mais cansada. Mas eu acho que tudo isso contou como um processo até eu conseguir firmar mesmo a dupla para poder fazer ela na competição. E a dupla são processos, né, de aprendizado, de muita técnica e coragem também, né, porque isso tem que ser bastante para poder fazer. Então, eu acho que é isso, a parte em si de fazer a dupla. Bacana. E aí, ô Renata, me veio uma coisa aqui à cabeça também. A gente está falando muito sobre a precisão dos elementos, dos saltos, né? Mas eu queria tentar como que você equilibra o, a questão de dificuldade e execução, assim, para determinar qual menina salta o quê. Por exemplo, no caso da Larissa, ela salta dupla, mas aí depois, talvez por conta desse equilíbrio, a gente volta para uma pirueta só, pirueta e meia, ou o contrário, ela tá boa o suficiente numa pirueta e ela evolui para uma pirueta e meia. Eu queria saber como que é a cabeça assim, do treinador para identificar em que pé que tá, em que pé que as coisas têm que seguir. Bom, acho que depende muito da técnica correta, assim, né? Da facilidade, né? Porque geralmente quando ela faz a técnica correta, ela consegue uma boa altura, né? Para conseguir evoluir o salto, né? Eu vou dar exemplo a Julie. A Julie está conseguindo treinar no ginásio uma boa pirueta. Então a gente começou a treinar dupla no track. A gente bota um dia lá para espuma e fala, tenta fazer, né? E aí ela conseguiu fazer bem, assim, depende muito da menina, né? Tem menina que tem mais dificuldade com piruetas, né, no geral, né? Então, provavelmente ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade de tentar. Se a menina tem facilidade, geralmente é tranquilo, ela tendo um bom esticado, uma boa pirueta, ela vai conseguir treinar pelo menos, né, um salto mais difícil, né? Geralmente eu vejo isso.
no caso do Yurchenko em especial, né? Se ela faz uma boa pirueta, conseguindo subir, né? Sair da mesa, subir primeiro, depois girar e completar bem a pirueta, eu acho que já é um bom indicativo que ela pode tentar evoluir o salto, né? Começar a treinar algo mais difícil. Ô, Renata, foi uma curiosidade que apareceu aqui agora. Você não faz a progressão da pirueta para pirueta e meia? Tipo, o Yurchenko com pirueta, você já começa a treinar a dupla, ou você tenta passar as meninas pelo salto, pela pirueta e meia? Geralmente, quando é até uma coisa do Liu Qin, que aí o Chico também concorda, né? E aí a gente geralmente aqui no Brasil faz pirueta e dupla direto, porque o tempo da pirueta e meia é diferente da pirueta e da dupla, porque a pirueta e meia ela precisa de um mortal mais acelerado, né? Para você chegar em pé, assim, porque é uma chegada de frente, né? Então é um pouquinho mais difícil. Então, a dupla e a pirueta é o contrário, é um mortal que tem que ser mais para cima, né? Um mortal mais lento, um pouco mais controlado. Então, a gente, se vai ser a pirueta e meia, geralmente você, claro, tem que fazer a pirueta, né? Mas aí você já segue para a pirueta e meia. Né? Eu tava treinando com a Ellen, por exemplo. E é realmente bem diferente da técnica da pirueta, assim. Tem que ser um mortal bem mais acelerado. Sim, é muito legal. Eu te perguntei isso, né? Porque as pessoas que vão ouvir, elas vão entender e vão saber que, tipo, porque, nossa, fulana faz a dupla e não faz a pirueta e meia, né? Tipo, as técnicas são muito diferentes, né? As chegadas são diferentes, então, é igual você explicou aí, é muito, muito legal saber disso, né? Que as pessoas saibam disso, que o mortal precisa passar um pouco mais rápido, a menina, né, para parar em pé, a chegada é cega também. E também tem uma outra questão, assim, também, que é um trauma, assim, acho que do Brasil, a Rebeca teve as lesões dela aí, tudo em chegada com chegada de piruetas de frente, né? Que é o caso da 1,5, no caso dela foi lá do primeiro, mas fica aí então uma mini dor no coração, assim, né? Desse salto. Deus que não vai acontecer nada com ninguém, mas são chegadas Vou até bater na madeira aqui. sim, todo mundo. São chegadas que talvez sejam até um pouco mais lesivas, né? As chegadas cegas. Mas aqui, mudando assim um pouco de assunto agora, né? Saindo um pouco do salto, nas divisões, né, do trabalho lá, a gente sabe que é assim que vocês trabalham, mas como que para você, Renata, pergunta como que é para você também assim os outros aparelhos, né? Especialmente às vezes em competição, o pessoal viaja, às vezes é você que está na viagem e aí você tem que ficar em tudo, ou às vezes é você que fica e aí você tem que ficar em tudo. A sua como que é assim, o trabalho e a sua relação nas meninas com outro aparelho? Você sente diferença, por exemplo, ah, sei lá, talvez na paralela, quando eu vou para paralela, às vezes as meninas não ficam tão confiantes como elas ficaram com o Ângelo, às vezes pode acontecer até a mesma coisa com ele, às vezes elas ficarem mais confiantes com você no salto. Como que é essa relação? Você acha que dá alguma diferença ou não? Com certeza isso é desafiador, né? De você não estar acompanhando, né, a menina naquele aparelho, por mais que você saiba o que ela faz ou você saiba, né, dar aquele aparelho, mas quando você não está no dia a dia, tem muitas particularidades de cada uma, assim, né? Tipo, a fulana tem problema com essa parte do exercício, né? Com essa técnica, com essa. Então, quando você está no dia a dia, você já sabe exatamente o que falar e a menina já sabe exatamente, vai entender na hora que você falar e vai conseguir ajudá-la mais rápido, né? Eu não sei, né? Acho que Larissa e as outras vão poder falar melhor. Que eu nunca percebi elas terem algum problema quando eu ficava na paralela, assim, elas sempre fizeram normal, assim, né? Mas, provavelmente elas têm mais segurança quando é o Ângelo, até porque ele tem o dobro do meu tamanho, o braço gigante, né? Então, mas eu acho que elas confiam em todos nós, assim, né? Então, é bom, né, por um lado, porque elas podem
Até viajar, se precisar viajar com um treinador de outro clube, né? Elas já estarem mais acostumadas com essa situação, assim. E elas têm também acesso a diferentes correções, né? Eu vejo isso muito, que às vezes, por exemplo, um olhar que você vai chegar na paralela e vai ter esses, vai às vezes enxergar algo que o Ângelo não está vendo elas todo momento, isso pode acontecer no salto também. Às vezes a gente olhando de longe assim, nossa, tá acontecendo isso aqui, isso chega lá, né? Uma troca de informações e de visões diferentes, né? Isso acontece muito até, de chegar pro Ângelo e falar, poxa, ela podia fazer isso aqui melhor, podia fazer isso aqui mais dessa forma, por que você não tenta não sei o quê, né? A mesma coisa, ele chega para mim no salto e fala e tal, a Dani também. É, a, essa visão de fora, né, acaba às vezes dando uma luz pra gente também, né? Que às vezes a gente mesmo tá, sei lá, insistindo num caminho só e não tá se abrindo para outras coisas, né? Alguém fala alguma outra coisa assim, você fala, ah, verdade, né? Então, isso acontece com elas também, com certeza, né? Tipo, alguém falar uma outra coisa que elas entendem, às vezes a coisa que você mesmo estava tentando falar, alguém fala de outra forma que ela consegue entender mais fácil. Assim, no solo eu não sinto tanta diferença, porque a maioria das vezes a gente faz as coisas sozinha, né, da nossa série. Então, pra mim não faz tanta diferença no treino nem na competição. Na trave, eu eu prefiro ou que seja a Renata ou a Dani, eu me sinto mais tranquila. Ou quando tá elas duas também, pra mim é bom, porque eu não sei também o motivo, mas eu consigo me sentir melhor e mais confortável. Na paralela, eu prefiro o Ângelo, até porque é ele que normalmente dá treino pra gente. Mas esses dias assim, que eu tava treinando, eu fiz alguns dias de paralela com o Valmir. Aí ele me segurou algumas coisas, mas também não mudou tanto. Continua a mesma coisa, mas em competição, assim, eu me sinto mais confortável com o Ângelo na paralela. E no salto eu prefiro a Renata, porque também, né, normalmente ela que me dá treino de salto, então ela acaba me ajudando mais do que os outros, ela sabe mais como eu treino meu salto, que é como ela fica no salto todo dia, então ela acaba vendo como a gente treina, então eu me sinto bem melhor com a Renata no salto do que com os outros treinadores. E Renata, parabéns. Ô Larissa, agora eu vou deixar você numa saia justa com a Dani, com o Valmir e com o Ângelo. Você já contou que o salto é seu aparelho favorito, mas e o segundo aparelho favorito, assim, aquele que você fala, quando não é o salto, esse não pode faltar. Qual que é? É o solo. Solo eu gosto muito também. Ah, e se você fosse montar uma série de solo, assim, a sua série favorita? Uma série possível, aquela que você realmente acha que vai conseguir competir de repente aí logo. E uma também, tipo, impossível. Tipo, ai, essa aqui, meu sonho é fazer essa, mas tá tão difícil. Como seriam essas séries? A minha série por agora seria o Duplicado de Primeira Passada, Esticado ao Passo Duplo de Segunda e Duplo Carpado de Última, que normalmente eu faço. Nossa, E legal. uma série que acho que seria um pouquinho impossível, mas vai que eu consigo fazer mais lá pra frente, né? Pode ser que. É série com Açúcar Arriscado. É, com. Ai, meu Deus, calma. Dá um Com. branco, né? Aham. Com Esticada ao Passo Sukahara e
Eu acho. Não, calma. Vamos trocar a segunda passada. Tempo duplo esticado, que eu já treinei também. E eu acho que daria, de última passada, um esticado ao passo duplo. Boa essa série, né? Valmir tá com você, hein, Valmir? Ô, Larissa, agora a gente tá chegando no final já, Renata, Larissa, e eu queria falar um pouquinho de futuro, né? Eu acho que é muito importante, né, a gente falar do futuro também, de como você tá agora. É, E eu acho, assim, a gente sabe que você tá vindo de uma lesão na coluna, né? Foi uma lesão séria que bloqueou parte dos seus treinamentos. Eu queria que você contasse como foi essa lesão. E também eu acho que esse ano você já não volta, né, para as grandes competições, né? Eu acho que esse ano ainda não. Mas pode me corrigir, por favor. Mas eu queria que você contasse dessa sua lesão para que a gente entendesse, né, a gravidade dela e confirmasse se realmente se você se vê competindo ainda esse ano. A minha lesão, ela começou no início desse ano. Foi. Eu, assim, né? Eu acho que foi assim. A Renata pode até confirmar. Por conta da minha lesão do ano passado do pé, né? Que eu sofri no final do ano passado, eu fiquei um tempo parada também sem fazer impacto. E esse ano eu tive que voltar, encurtar o meu tempo de volta, porque tinha camp no início do ano e competições também, né? Objetivos. Então eu tive que voltar a fazer as coisas um pouco mais rápido do que estava programado. Então isso acabou prejudicando um pouco as minhas costas, que eu tive que voltar a fazer coisas de impacto assim muito rápido. Então isso acabou sobrecarregando muito as minhas costas. Aí eu comecei sentindo uma dor de, tipo, uma dor que sempre vinha assim no início do ano e depois passava. Que era aquela dor de volta de férias, que é normal. Só que ela começou a ficar constante, não estava passando. E ao longo do tempo que eu fui voltando a fazer mais coisas, daí que minhas costas piorou. Aí eu fiz exame. No primeiro camp, se eu não me engano, eu eu tava treinando normal, tava fazendo duplo esticado já na passadeira, voltando a fazer duplos no solo também. E no meio do camp, assim, as minhas costas começou a ficar. A dor das minhas costas começou a ficar mais forte. Nisso, eu comentei com a Renata, comentei com o Ângelo, com os treinadores, que minhas costas estavam piorando. Que chegou a um certo ponto que eu comecei a chorar de dor, né? Que tava uma coisa ali insuportável, vamos dizer assim. E que eu não sou muito uma menina que chora assim por dor, só quando é tipo uma dor que doa bastante, mas a dor nas minhas costas começou a ficar assim e eu não tava meio que suportando. Eu tentei bastante aguentar a dor, só que a partir de um momento ela começou a piorar muito. Daí teve uma conversa com os médicos, os treinadores, e eles entraram em consenso de que eu tinha que pegar mais leve nos treinos, reduzir a carga bastante, para ver se isso adiantava em alguma coisa. E tá, eu tirei a carga do treino, voltei pro Flamengo depois do camp, e eu fui fazer exame para ver, né, o que que tinha nas minhas costas. Daí, quando saiu o resultado do exame, do laudo, lá estava escrito, se eu não me engano, que eu tive uma junção de ossos do lado esquerdo e o meu sacro estava
mais curvado do que o normal. Daí isso estava começando a me prejudicar em si, por isso que eu estava sentindo muita dor. Daí foi que, depois disso, de eu ter passado no médico, eu parei, assim, de treinar mesmo. Eu fiquei uma semana e meia só fazendo físio e academia. E eu senti que as minhas costas deu uma melhorada depois que eu dei uma parada. Não estava doendo tanto assim, igual estava antes, quando eu estava treinando tudo. Então, depois eu fui liberada para treinar, para fazer coisas básicas mesmo, que eu não sentisse dor. Daí eu fui fazendo, aí eu passava no médico também para falar, né, como é que tava indo as costas. E eu fiz uns 2 exames, eu fiz uma tomografia e uma ressonância. Nas duas, assim, deu igual praticamente, só que um é exame mesmo de imagem, outra é com um laudo escrito. Daí, agora eu tô voltando a fazer algumas coisas já, algumas coisas no solo. Tô voltando a fazer coisa na paralela, também na trave. Só no salto ainda que eu tô dando uma segurada, tô fazendo mais educativos de fortalecimento também, para barriga, para as costas, fazendo fisioterapia todos os dias. E quarta e sexta eu tô fazendo no COB, lá no CT. Eu faço laser e faço físio também. E para agora eu tô sentindo que minhas costas tá muito melhor do que tava antes. Tipo, não dá nem para comparar com o que tava antes para agora. Tá, tipo, muito melhor mesmo. E é isso, né? Aguentar firme, ter paciência para essa volta e que, né, ano que vem voltar com tudo. Na torcida por você, Larissa. E aí, Renata, quando ela passa por esse, quando um atleta, né, não precisa de descrever a respeito do caso da Larissa, mas quando um atleta passa por esse tipo de situação, eu acho que vocês readaptam toda a rotina, né? Desde a fisioterapia até seja lá o que for necessário para fazer essa reintegração e essa reinserção do atleta no cotidiano esportivo de novo, não é? Nesse momento a prioridade passa a ser o tratamento, né? Para ela conseguir se recuperar e voltar, né, com mais conforto para fazer as coisas que ela fazia antes, né? Então, a prioridade é sempre o tratamento. Tipo, na sexta-feira ela vai só tratar lá no COB, porque é, é o essencial no momento, né? E fazer o máximo que a gente conseguir, respeitando sempre as restrições que os médicos ainda impuseram, assim, né? Ela não pode fazer extensão de coluna ainda, por isso que ela não voltou a saltar. Mas as outras coisas de flexão ela já consegue fazer, já está conseguindo fazer mais impacto, né? Então a gente vai tentando fortalecer e aumentando gradualmente, né, a carga do treino para o corpo dela ir se adaptando, né, de forma segura. Achei interessante, fiquei feliz em saber que o COB está auxiliando no tratamento da Larissa. Isso, né, para mim, fica um cuidado deles, ou seja, significa para mim que a Larissa é uma peça importante assim, para a ginástica do Brasil hoje, né? Nossa, gente, que papo incrível. Larissa, desejo melhoras para você, que você se recupere logo e que a gente possa te ver brilhando ainda mais em breve, né? Eu acho que esse é o desejo de todo fã do mundo. Renata, também quero agradecer demais você ter disponibilizado seu tempo, ter disponibilizado seu atleta, ter feito o meio de campo para a gente poder ter esse papo tão legal. Eu tô triste já, porque esse papo acabou. Eu ficaria aqui mais um tempinho batendo mais um papinho com vocês, mas é isso, né?
Cedric, deixa eu convidar o pessoal para seguir a gente nas redes sociais, né? A gente está lá no Instagram, tanto com o Gym Blog Brasil quanto com o Gym Podcast Brasil. É só chegar lá no Instagram, que a gente está lá com notícias em tempo real, conteúdo de primeira qualidade, mas muita informação bacana de ginástica artística. A gente também está com um site novo, assim, com reportagens muito mais complexas e atualizações tanto da ginástica artística, quanto da ginástica de trampolim, da ginástica aeróbica. Falou que é ginástica, a gente está dentro. E é só acessar gymblogbrasil.com.br para vocês terem acesso a tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, né? E se você é da turma do podcast, você pode escutar a gente no Spotify, também pelo YouTube. É só procurar Gym Podcast Brasil, que a gente está lá à disposição de vocês. E é isso, né? Chegamos no final mesmo agora. Bom, eu quero agradecer, obviamente, o convite do podcast. Eu sempre gosto de falar de ginástica, então pode me chamar em qualquer oportunidade, que eu fico falando horas e horas também. Tem muito assunto, né? Muitos anos de sendo gym-fã e depois sendo treinadora, né? Então é muito acervo. Mas é isso. Esse ano a gente tem Campeonato Brasileiro, o pessoal do Flamengo vai estar lá, então a gente sempre pede a torcida de todo mundo, torcida para as meninas se recuperarem, para a Larissa voltar a treinar quanto antes, 100%. E é isso, gente. Sempre estarei aqui para falar de ginástica e muito obrigada a todos por me escutar. Muito obrigado, Renato. E você, Larissa, a gente quer agradecer também a você pela sua participação, pelo seu tempo em estar aqui com a gente, desejar melhoras para você. Espero que você se recupere rápido, né, e esteja aí firme e forte para fazer, né, ginástica, que é talvez a maior parte de sua vida hoje. E deixa o espaço aqui aberto se você quiser falar alguma coisa, algum agradecimento. A fala está com você agora. Olha, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muito a vocês por ter me convidado para fazer essa entrevista. Eu adorei ter conversado com vocês, foi muito bom. E é isso, espero voltar o mais rápido possível, voltar a fazer minhas coisas, porque eu tô morrendo de saudade de fazer já. Já tô agoniada querendo voltar a fazer tudo. E obrigada mais uma vez pela torcida que vocês falaram que estão, né, por mim. E é isso, obrigada. Muito fofa. Meninas, muito obrigado. Cedric, muito obrigado também, né, por dividir aqui esse espaço comigo. E a gente se vê. Até mais, gente. Um abraço. Gym Podcast Brasil. Cedric William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil.